Gravando. Sejam bem-vindos, senhoras e senhores. Está começando diretamente da Easy Workspace em Orlando, na Flórida. Mais um DR Podcast! Aê! Sejam muito bem-vindos, galerinha linda do meu coração. E hoje vai ser tipo um déjà vu, né? Parece que eu já fiz esse podcast. Vamos dar uma só pra galera entender. A gente já gravou com esse cara aqui. Ficamos aqui por mais de 1 hora conversando com ele. O que aconteceu depois? Este nobre rapaz que vos fala aqui com essa cutis aqui, precisando de botox que vocês estão vendo, foi e deletou o episódio. Tá feliz, Wellington? Super. Wellington Pessoa, apresenta o cara que eles não sabem, né? Grande Wellington Pessoa, cara. Seja muito bem-vindo. Pela primeira vez agora, né? Publicamente. Muito obrigado. Eu acho que você deletou porque devia ter alguma coisa que não podia sair. Não, isso não pode, cara. Não, mas já aconteceu isso 2 vezes, 3 vezes com a sua, tá? E uma vez não foi deletor, né? Foi o microfone, o áudio não tava funcionando. Eu gosto de fazer podcast ao vivo, o Rubens já não prefere, né, gravado. Porque ao vivo você já tá vendo o problema que tá acontecendo e já era, né? E aí, quando você grava, vivo, cara, mas, é complicado. O melhor horário pra fazer ao vivo é à noite. A gente solta mais à noite. Então a gente prefere soltar o episódio à noite pra ter um engajamento melhor, entendeu? Faz todo sentido. E aí a gente acaba fazendo gravado. Mas você tá aqui de novo, eu te agradeço, cara. Obrigado pela sua disponibilidade. Você já é um amigo, né? Você não é mais só uma figura, uma personalidade, um apoiador aqui do canal. Então, obrigado pela sua disponibilidade. Temos um papo pra rolar aqui. Foi até melhor, porque no final do podcast ele soltou coisas que eram interessantes dele ter soltado. Foi mesmo. Não, mas Deus faz as coisas muito, muito certo, né, cara? Então, foi proposital mesmo. Deus foi lá e deletou. Falou, não é isso que eu quero que você fale. Então, exatamente. Né? Antes de começar, deixa eu anunciar os nossos patrocinadores aqui. Vou começar pela Fênix Smart Clean, empresa de deep cleaning, que atua aqui na Flórida. Acabamos de descobrir que ela é provavelmente a maior empresa de brasileiros nos Estados Unidos no deep cleaning, cara. Uhum. Isso significa que o seu sofá, o seu carpete, o seu estofado, do seu carro, do seu business, de qualquer empreendimento que você tenha, vai ficar limpinho, cheirosinho, sem bactéria, cara, porque eles são especialistas nisso. Não só o seu, como o nosso também, que a gente acabou de ganhar uma limpeza. Nós teremos a Fênix agora cuidando da nossa casa. Você vai ver lá no nosso Instagram o pessoal lá do Lucas Zini dando um trato lá no geral. Contrato de serviço deles que você não vai ficar arrependido. Temos ainda a American Japa, restaurante de sushi. Se você gosta de comida japonesa, é o melhor restaurante de comida japonesa aqui de Orlando. Fica dentro do Magic Village e eles têm uma condição muito especial, que é a experiência American Japa. Ele manda para sua casa uma barca. Nós, inclusive, comemos Recebemos ontem, né? Essa barca gigantesca. Salvou gente nossa noite, do cara. céu. Uma barca com muitas opções. Tem todos os processos, todas as partes ali da experiência que você tem lá no American Japa, na sua casa, por um valor menor do que o do rodízio, cara. Vale muito a pena, tá bom? A gente tem ainda a Brasifone, empresa que vende importados. Importados não, né? Porque tá aqui. Não é importado. Vamos ali, ó. Tá até ali atrás do Ed ali. A Brasifone, ela é especializada em vender eletrônicos para você que tá vindo aqui para os Estados Unidos e quer comprar aquele utensílio ali da Apple, um iPhone, um AirPod, um iPad, um MacBook, né? Qual que é o diferencial da Brasifone? O preço deles é o mesmo da Apple, só que eles parcelam para você do Brasil. Ou seja, você paga no Brasil e cai aqui para eles em dólar, cara. Então facilita muito o atendimento deles aí em português, você vai se sentir super bem e vai ter aquele eletrônico que você está buscando parcelado, com confiança. Né? Parceladinho pela Parcelou, outra apoiadora aqui do canal. Parcelou é uma operadora financeira que facilita você que tem um empreendimento nos Estados Unidos a cobrar em dólar daquele turista que veio para cá e que está com o dinheiro acabando aqui. O cara quer comprar um item seu, quer ir comer no seu restaurante, quer contratar o seu serviço, mas ele não quer gastar o dinheiro que ele trouxe para cá. Ele pode pagar com o cartão dele do Brasil, pagar no Pix no Brasil, que cai para você aqui em dólar, desenrolado, taxa pequenininha, tá bom? Você vai aumentar muito o seu leque de vendas aí com toda certeza. Florida Auto Center, né, a nossa escolha preferida aqui para quando a gente tem que comprar um veículo, né? O pessoal lá, o Antônio, é muito responsável, vende veículos inspecionados. Ele facilita, inclusive, para você que está chegando do Brasil e precisa adquirir o seu veículo, seja pela primeira vez ou não, quer trocar o seu veículo. Tem muitas opções ali no pátio dele, ele está há muito tempo mexendo com isso. Além da confiabilidade e o preço justo que você precisa pagar. Quem mais? Twizy? Uhum. Twizy, empresa de seguros, faz parte do nosso dia a dia aqui, a Twizy. Que já faz parte do nosso dia a dia, porque é a empresa que nós asseguramos o nosso carro, o nosso seguro de vida, o nosso seguro de saúde, tudo com a Twizy, cara. Eles são especializados em insurance, ou seja, eles vão cobrir você desde a sua parte pessoal até a sua parte empresarial, caso você tenha que fazer um seguro para o seu empreendimento também. Easy, gente. Lá é easy mesmo. Lá o atendimento é espetacular. E a gente, como cliente, né,
4, 5 anos atrás, a gente sabe que o atendimento é nota 1000 deles. Sim. Vale muito a pena. E por último, mas não menos importante, ele que está aqui na minha frente, cara. O Wellington, que é especializado no mercado imobiliário aqui nos Estados Unidos. Ele é construtor há mais de 20 anos, tem uma larga experiência nesse mercado. Ele pode, inclusive, mentorar você que quer investir o seu dinheiro aqui em imóveis de alto padrão, principalmente. É um cara que conhece muito de Estados Unidos e que tem empreendimentos gigantescos aqui nos Estados Unidos para te assegurar que o seu investimento financeiro aqui nesse mercado que é tão promissor caia nas mãos corretas, é ou não é, Wellington? Com certeza. É um dos grandes pontos aí que eu gosto de enfatizar, é você cair nas mãos das pessoas certas aqui. Essa fala sua vem talvez por ter colecionado alguns episódios não tão bons com pessoas aqui nos Estados Unidos, cara? Alguns tombos, alguns tropeços, algumas desilusões, frustrações, que é normal aqui. Quanto tempo de América, Wellington? 22 anos. Quanto Aí, tempo eu de tenho mercado... TDAH, né? Já esqueci o que ele tinha falado naquelas minhas... Quanto Tem tempo muita de surpresa. construção, cara? Quanto 22 anos. Desde Aqui, o começo? Na verdade, eu sou neto, bisneto e filho de construtor, né? Então, tá no Já sangue. veio do Brasil já com veio essa do bagagem. Brasil. Aí, quando eu cheguei aqui, acho que não poderia ser diferente, né? Meu pai me levava para as construções desde os 8 anos de idade. Meu pai tinha aquele negócio... Ó, criança não pode ir para a rua, não. Vai aprender coisa errada. Vamos para a obra. Lá você vai aprender o seu ganha-pão. Então, desde os 8 anos que ele me leva para a obra. E qual que é a maior diferença, na sua opinião, de mexer com esse mercado no Brasil e aqui nos Estados Unidos? O que você teve que adaptar? O que foi desafiador para você? Na verdade, não teve tanto desafio assim, não. Eu cheguei aqui com 17 anos, acho que com a mente fresca, uma vontade gigantesca de vencer. Então, fui pegando muito rápido. Eu, com 5, 6 meses, eu já era o melhor finish de drywall da empresa que eu trabalhava. Cara, Você chegou aqui para pôr a mão na massa, então. Você não chegou aqui fazendo o que você faz hoje, obviamente. né? Coloquei a mão na massa durante muitos anos. Muitos anos. que bom que você chegou cedo, né, cara? Cheguei cedo. E é mais fácil esse ramo aqui do que no Brasil? Eu acho que sim. É mais Pelo prático, menos não é? É mais prático, você tem mais ferramentas para isso. E a questão financeira aqui também é bem melhor, né? É mais rentável aqui? É bem mais rentável. Claro que não dá pra gente comparar com a conversão da moeda, mas, por exemplo, pensando na moeda como um objeto único, do 1 para 1, é muito mais barato construir aqui do que no Brasil, correto? Ou não? É mais barato. Se for comparar um a um, sim. Se for Aqui é comparar, bem por mais exemplo, com a barato. renda do americano e a renda do brasileiro, quanto ele vai investir para construir uma casa, é muito mais barato para um americano Mais construir. barato para o americano. E, cara, o que faz ser tão rápido uma obra ser concluída aqui nos Estados Unidos comparado ao Brasil? É o comprometimento do profissional ou é a facilidade, a estrutura como um todo que é mais fácil de ser montada? Acho que os dois. Comprometimento também ajuda bastante. E hoje eu trabalho com subcontractors. Eu já não tenho mais aquela paciência de ficar babysitting funcionário. Ver se rendeu, se não rendeu, se trabalhou bem, se não trabalhou bem, se chegou com disposição, se não chegou. Então, eu já fecho um preço com o meu subcontractor, já repasso o trabalho para ele e falo, até tal dia eu preciso do trabalho pronto. E, tipo assim, recebe depois que termina, né? Sim. Não tem aquele negócio, trabalhou ou não, sexta-feira o seu paycheck tá no bolso. Não é seu funcionário, é da empresa. Ele é funcionário tipo... dele, Sim, entendi. entendeu? Uhum. Então ele recebe pela obra concluída. Então ele Exatamente. tem que ser ágil, ele tem que trabalhar rápido, ele tem que trabalhar direito para ele entregar logo. Então. Exatamente. Ele só Entendi. vai receber depois da obra concluída. Então, o cara automaticamente já se sente na obrigação de estar ali para poder trabalhar, executar a obra, terminar para poder receber. Sim. E você foca, cara, a gente conversou sobre isso no último episódio, em alto Alto padrão. padrão, é exatamente isso que eu ia falar. Por que você foi para esse lado? Por exemplo, na minha cabeça aqui de leigo, eu imagino que se eu fosse para por exemplo, vou construir townhome. Pô, é mais rápido e mais fácil de pôr no mercado. Por que você escolheu esse caminho que é mais desafiador do alto padrão? Na verdade, o que eu penso? Hoje você tem muitos construtores que trabalham com casas pequenas, casas de médio padrão. Então, tem muita casa no mercado.
eu como construtor, eu escolhi um nicho que tem menos concorrência. As casas hoje que a gente constrói em Canais, em Port Charlotte, fica 10 dias no mercado. Mentira. Caracas. Já as outras menores, chega a ficar 2 meses, 3 meses. Peraí. Em 10 dias, normalmente, essa casa ela sai do mercado já? Você coloca ela no listing, você faz o listing dela, em 10 dias ela já está vendida. Qual o valor, mais ou menos, de uma casa assim? 1.100.000, 1.150.000. Caraca. Uau. É para aquele americano que se aposentou, Aham. mora em outros estados, tipo Massachusetts, Nova York, Connecticut, vários outros lá para cima. Ele aposentou, a casa dele vale muito mais do que essa. Aí, geralmente, ele tira o equity dessa casa, refinancia ela e compra outra casa aqui, entendeu? Entendi. E, geralmente, essas casas são pagas cash. Uau. É o cara que gosta de barco, que no fundo tem um canal, Sim. onde ele pode estacionar o barco dele. Então, essas casas saem em 10 dias no listing e tá indo embora. E foi só uma decisão lógica para chegar em mexer com alto padrão? Ou que momento que foi isso para você? Porque, pô, você chegou trabalhando como finisher de drywall. Eu trabalhei durante muitos anos no comercial. Tá. Uns 5 anos no comercial. Depois eu mudei para uma ilha que se chama Martha's Vineyard, que o alto padrão, a excelência é exigida lá. Então não tinha como fugir disso. E eu sempre gostei de qualidade. Eu sempre tive olhos clínicos para qualidade. E eu amava fazer aquilo. Porque para mim, meu trabalho nem era um trabalho, era uma arte. Em pouco tempo eu ganhei o mercado lá também, pela qualidade que eu oferecia. E quando você trabalha com qualidade, não tem como você trabalhar diferente. Você não consegue. E aí isso naturalmente meio que foi te empurrando pro alto padrão, porque você sabe que ali as pessoas também vão ter essa mesma visão que você, a objeção vai ser menor para investir o dinheiro delas, é mais ou menos por aí? Um cara que tem muito dinheiro, ele não vai querer morar numa casa mal feita. Não vai. Não vai querer morar em qualquer coisa. Ele vai analisar os detalhes, né? Então, eu achei que era muito mais viável para mim e para esse mercado que tem menos concorrência. Porque realmente tem bem menos concorrência. E qual foi a casa mais cara que você fez? Eu fiz Tipo, pra vender? eu fiz parte da construção dela, 65 milhões de dólares. Mas deve ser um famoso, não foi? milhões de Não é dólares. famoso, não. É. Esse teve- cara era advogado. Teve Foi gente alguém já que- que você fez de famoso, não teve? Já, eu participei de reformas da casa do Barack Obama. É. Que isso, cara? Eu já fiz a suíte da Carly Simon. Você tá de sacanagem. Já trabalhei Viu, com cara? famosos. É top, mano. Pensando o quê? Que legal, mano. Que da hora, cara. Eu Pô, fiz- aí a eu exigência fiz- deve ser realmente muito alta, né? Porque não é nem o cara que vai cobrar, deve ter uma comitiva para te Eu cobrar. fiz ali. casa fiz parte, né, do pessoal que fez a casa do Steven Spielberg em Martha's Vineyard. Onde Pô, que é então, esse Martazinho? Então, não é muito onde... famoso tem casa nesse lugar. Não é onde a menina lá mora, não. Aquela que a gente teve contato, não, né? Tem uma ilha que ela falou que mora. Da Qual? Fernanda. A Fernanda e o Leandro. Parente dela lá. Não, acho que não. Não tem nada a ver, né? Não. Acho que só deve ser. Essa ilha é lá em Boston. Martha's Vineyard tá. é uma ilha no estado de Massachusetts. É um complexo de ilhas. É Cape Cod, Nantucket e Martha's Vineyard. Não, é esse Cape... Cape Cod. É aí que ela mora. Isso aí. Também é alto padrão. Foi o que ela falou, né? Lembra? É um mix. Mas tem muito alto padrão. E o que te fez mudar, cara, de lá pra cá? Você estava estabilizado lá, né? Tava bem estabelecido Tava já. tranquilo. Acho que várias questões, né? Depois da pandemia, eu comecei a procurar conhecimento, comecei a fazer vários cursos, ler vários livros, comecei a fazer mentorias. E eu meio que comecei a me sentir fora da turma. E eu queria muito sair do frio. Eu já não suportava mais o frio. Foi um fator, assim, de mais relevância para mim. Foi a questão do clima, que eu já não suportava mais. É menos 16, é menos 20, é menos 22. Eu não sei nem como é isso. E você durou Aí você bastante levantar. tempo lá, né, meu? Na verdade, eu era apaixonado, né? Aí você começa a vir com frequência para a Flórida, Aham. vai bagunçando a cabeça.
No último ano que eu morei lá, eu acho que eu vim para a Flórida umas 18 vezes. Uau. E cada vez que eu voltava, eu ficava mais depressivo. Não. Falando, não é isso que eu quero para mim. Eu cheguei num ponto que eu olhava para mim e falava assim, mas é só isso? É só dinheiro mesmo? Por quê? Porque a minha rotina era levantar às 7 horas, ir para os trabalhos, ficar rodando entre trabalho e trabalho, e dava 5, 5 e meia, 6 da tarde, voltava para casa, me organizava, tomava meu pré-treino e ia para academia ficar 2 horas. O meu lazer era a academia. Uhum. Pô, fala, poxa, mas você mais fala do que treina? Já tá bom, o resultado eu tô tendo, né? Porque lá também eu era bem grande, né? Lá eu cheguei a ficar com 112 quilos e 6% de gordura. Uau. Porque eu não tinha outra coisa para fazer, a não ser focar no treino. Sim. Almoço, passava no Stop & Shop, que é uma rede de supermercados lá, comprava um frango assado inteiro. Meu almoço era um frango com água. Então, estava lean, sabe? Estava fino, fino. Mas a vontade de sair daquilo ali, sair daquela rotina, que é uma rotina maçante, sabe? Lá é mais difícil de manter um círculo de convívio com pessoas por causa do frio ou não? Porque eu acho que é mais fácil. Mais fácil? Mais fácil. Porque aqui já não é fácil, né? É todo mundo correndo muito. Como a rotina é essa, é trabalhar e ir para casa, então o pessoal faz festa todo dia em casa. Faz um jantar, faz uma festinha. A gente costumava brincar. Não tinha motivo nenhum para estar fazendo uma resenha. Hoje é aniversário da mesa, que tem 3 anos que eu comprei. Comemorar o aniversário da mesa. Porque realmente não tinha nada o que fazer. Restaurante, naquele frio, o pessoal se reunia bastante. E depois que eu comecei a estudar muito, parece que o papo já não batia, sabe? Entendi. Eu comecei a me sentir um pouco deslocado. As pessoas também vão sentindo isso, elas param de ficar te chamando, porque o seu papo passa a ser diferente do dele. É verdade. Aí eu comecei a me sentir sozinho. Isso acontece também quando você se converte, né? Quando você começa pra caramba, aceitou Jesus, meu querido. Meu amigo, ali, acho que 3/4 das suas amizades vão embora. Renova, né, cara? Nossa, renova demais, cara. Deixa esse quentinho pra lá. O bom é que Deus traz gente nova pra sua mesa também, né? E pessoas que estão caminhando, tipo assim, pelo mesmo caminho, com os mesmos princípios. Isso é maravilhoso. Sim. O que Deus fez depois da minha conversão na minha vida, nossa. Como que foi isso, cara? Que momento que você teve um encontro? Porque assim, você conhece a minha história, né? A gente já conversou sobre isso. Que momento que foi a sua? Qual foi o seu estalo? Qual foi o seu clique? Cara, pandemia. Na pandemia você já estava aqui? Não, estava lá ainda. Tava lá. Eu comecei a me converter lá. De 2019 eu comecei a me converter. Mas o que aconteceu? Eu vivia no mundo, né? Fazia muita coisa errada. Você não estava casado? Até tava casado e isso foi um dos problemas, né? Eu fazia muita coisa errada no casamento e existiu um basta, onde eu passei por um momento muito turbulento. Foi quando eu reconheci que eu acho que a grande mudança no ser humano, ela vem quando existe o reconhecimento. Sim. Que você realmente precisa de ajuda. E eu reconheci, eu tirei esse tempo para mim e fui em busca, tanto de Deus quanto de ajuda psicológica. Aí você vai fazendo o tratamento psicológico ali com o psicólogo, pastores, Deus vai te cuidando, sabe? Porque ele viu, ele quer te resgatar. Porque eu penso isso, quando Deus quer, de fato, trazer você para Ele, primeiro Ele te arrebenta. Ele te joga lá no fundo do vale. Sim. E de que forma que foi isso? Você pode falar? Tipo, o dia que você falou, meu Deus, cara, eu preciso de Deus agora, porque tá... Eu era um cara que eu não conseguia ter uma mulher só. Esse era meu grande problema. E eu conseguia levar isso de uma forma... Parece que quando você está andando com o diabo, ele te ajuda, né? Opa! Ele vai te dando as ferramentas para você enganar. Até um dia que eu não consegui mais. Enganar. Foi quando teve vários bastas na minha vida, né? Aí eu me vi sozinho. Eu me vi sozinho e sem ninguém perto de mim. E morando numa ilha, no inverno. Aí eu Pandemia. Pirei. Eu cheguei a tomar...
Eu cheguei a tomar 25 comprimidos de Advil PM. Meu Deus, cara. Para poder dormir. Que a angústia estava tão pesada. Mentira, cara. Tão pesada que eu só queria dormir por 3 dias. Mas a angústia estava tão pesada que eu dormi por 3 horas e acordei tremendo. Uau. Eu sabia que aquela dose ali não me matava. Uhum. Mas eu queria dormir. Só isso. Eu queria apagar. Sim. Sabia. Aí quando eu acordei, comecei a orar. Eu sempre fui um cara que sempre orei muito. Mas orava errado, né? Uhum. Você já era evangélico? Não. Tipo, não? Eu fui católico, 36 anos. E foi óbvio para você nesse fundo do poço aí que você precisava buscar Jesus ou foi um processo? Cara, na verdade, Jesus sempre andou comigo. Aham. Jesus sempre o Espírito Santo sempre me protegeu de uma forma. Eu já passei, tipo assim, à beira da morte algumas vezes. Teve uma vez no Brasil, num período que eu fiquei lá, que eles tentaram me matar, atropelado. Você era polícia também lá, né? Fui polícia por 3 anos. Eles tentaram me matar. Eu tinha tomado 6 cervejas antes de ir pra boate. E lá na boate eu tomei quase uma garrafa de uísque. E quando eu fui sair da boate, eu sempre atravessava a rua, uma avenida lá de Uberlândia. Eu sempre atravessava porque do outro lado tinha um Subway. Eu nunca ia para casa sem comer. A gente que treina há muitos anos, a gente não vai dormir sem comer, principalmente depois que bebe. Você sabe que cataboliza muito, né? Sim. Então eu sempre comia antes de ir embora. E na hora que eu estava atravessando, os caras me reconheceram. Tinha 2 amigos meus, assim, uns 5 passos da Te minha reconheceram frente. porque você era policial e eles queriam... Cara, até hoje eu não sei. Ah. Eu nunca mais vi os caras. Eu só sei que eles eram na cidade do Pará. Na hora que eu fui atravessar a rua, eles só aceleraram. Eles estavam numa caminhonete, uma SW4. Os meus 2 amigos conseguiram a pular e sair do carro. Eu não. Por que eu sei que o Espírito Santo estava comigo? Porque um cara bêbado, ele conseguir ter uma ação rápida de pular em cima do capô do carro fazendo rolamento, Sim. é Deus. Não tem outra resposta. Meu Deus, cara. É Deus. Porque se não fosse Deus ali, e o pastor Ed falou para mim um dia, cara, Deus te livrou da morte 2 vezes. E uma delas foi com um carro, sem saber de nada. Uau. Então eu sei que é Deus. As respostas vieram, né? Então Deus sempre andou comigo. Eu fazia as coisas erradas já arrependido. Sinal que o Espírito Santo já estava em mim. Tem um Exato. pastor que ele fala um negócio muito legal, que eu até uso sempre quando eu vou dar o exemplo, né? Quando você se converte, você realmente quer andar com Cristo, você nunca mais vai pecar em paz, né? Porque quando você fala nunca mais vai pecar, você vai pecar. Sim. Né? Mas você não peca mais em paz, Não. porque o temor é tão duro pra você que você, Verdade. cara, você falou alguma coisa que é uma mentirinha que não vai impactar na vida de ninguém, mas você sai dali e fala, puta, cara, eu menti, velho. Por que eu fiz isso, cara? Por que eu né? Por que Te incomoda. Te incomoda. Pô, É um tem negócio um- pequeno, que é corriqueiro pra muitas pessoas. Tem um né? pastor também da gente lá, o Xandão, né? Que tava falando que um amigo dele, mó drogado. E aí ele falava assim, né? Pro rapaz, pra ter mais Jesus e tal. E conversava com ele. Aí ele, não, um dia eu vou na igreja, um dia eu vou fazer e tal. E aí eu acho que de tanto, né? Eles conversarem sobre... E assim, o cara se drogava e beleza, tava tudo certo. Aí o cara começou a se drogar, ele se drogava e ele ficava com peso na consciência, falava, por que eu fiz isso, sabe? E de novo, daí ele foi e falou com o pastor, falou assim, cara, não adianta nada, agora, né, parece que piorou, porque eu continuo fazendo, só que, nossa, cara, eu fico muito mal e tal. Aí ele falou assim, aí, o Espírito Santo já tá trabalhando em você. E ele falava assim, tipo, que Deus não tava trabalhando. Ele falou, tá, porque agora você se droga, só que você fica com peso da consciência. E antes não tinha isso. Você se drogava e tava tudo certo. Aí ele falou, agora sim, o Espírito Santo tá trabalhando. Começa a incomodar. E Você sabe que Deus tem os escolhidos, né? Eu não tenho dúvidas nenhuma que eu sou um dos escolhidos. Cara, quem conheceu o velho Wellington antes da conversão e conhece o novo Wellington,
cara, super quer saber o que está acontecendo, quer seguir, quer saber os meus passos. Tem gente que está mudando para cá para ficar perto de mim. Por quê? Porque hoje eu uso a minha rede social para edificar a vida das pessoas. Eu só posto coisa boa. E muito voltado a isso, a Deus, a religião, a caminhar com Cristo. Então, as pessoas ficam... Elogios, feedbacks, cara, o tempo todo. Poxa, tem muitos dias que você não faz seus vídeos. O que aconteceu? Que legal. Outras vezes você faz um vídeo, porra, cara, você trouxe a palavra que eu precisava. Foi Deus que te usou na minha vida hoje. Sim. Eu tô até criando um grupo, ainda não tá nada certo, já escolhi o nome. Não vou falar para ninguém copiar. Isso mesmo. Mas vai ser realmente um grupo para transformação de homens. Hoje eu sou legendário há quase um ano. Um ano já sou legendário. Conta também na sua experiência pra gente. Amo ser legendário. Isso... É um orgulho para mim. Isso foi meio que um ponto de exclamação para você, porque você já estava convertido, né? Já. Mas deixa eu te falar. Fiz o Legendários, fui transformado mais ainda ali. E cada vez que eu tô lá no Legendário servindo, eu me transformo mais. Porque a transformação das outras pessoas... Dos caras que eu vejo do dia 1 ao dia 4, que é quando a gente entrega eles para a família, cara, é uma transformação Verdade, tipo assim, que fortalece o seu caminhar com Cristo. Sim. É muito bom. Mas isso é uma constante, né? Dentro da nossa fé cristã, Sim. né? Porque, cara, não tem nada mais gostoso do que ouvir um testemunho de alguém. Porque às vezes você tá, né? A gente quer ficar queimando, cara. A gente quer ficar o tempo inteiro ali vivo na palavra. A gente quer estar aceso o tempo inteiro. E às vezes você tá num dia meio triste e tal. Aí você tem uma mesa com alguém, aí o cara conta a experiência dele com Jesus. Você já sai dali de novo e fala... Uau, cara, que legal. Parece que é um refrigério para você. Exatamente. Edifica, né? Tem as suas experiências próprias, né? Sim. É transformador. Mas quando você vê uma pessoa que você não dava nada por ela, sabe? A pessoa toda errada. E ela se converte. Por exemplo, o último Legendários, eu acho que foi uns quase 100 batismos. Cara. Tem gente que nunca ouviu falar de Cristo, batizou ali. Por quê? Porque teve a experiência com Cristo, cara. E eu acho que quem está ali é porque Deus escolheu para estar ali. Caraca. São os escolhidos. E eu falo, homens, façam o Legendários. Acabei de voltar no final de semana, tivemos 4 dias lá com vários famosos. Eu fico imaginando a repercussão que está dando o movimento Legendários com esses famosos, todos ali com 5, 6, 10 milhões de seguidores. Sim. Vendo todo o conteúdo, tudo que os caras passou, porque os caras saem dali com o maior orgulho de falar que é legendário. Isso é mesmo. Por alguns momentos eu pensei, pai, será que é isso? Será que não está virando modinha? Fui nesse último aí, sabe, com a cabeça baixa, vou fazer meu teste. Cara, voltei apaixonado com o movimento de novo. Falei, pô, Legendários para as Estrelas, como assim? Todo mundo é igual perante a Cristo. Mas não, o que eu pensei comigo lá no Legendários, com o Espírito Santo falando comigo? É eles que vai fazer esse movimento crescer, para a gente trazer mais homens para Cristo, entendeu? Porque quando você vê um cara que nunca ouviu falar de Cristo se batizando lá e aceitando Jesus, cara, não tem nada que te transforma mais, te deixa mais feliz, entendeu? Então eu falo, homens, façam legendários, sejam legendários. Você vai se transformar, você vai ser o melhor marido, você vai ser o melhor filho, você vai ser o melhor pai, você vai ser o melhor sócio. Sim. Então eu falo, faça o Legendários. E é óbvio, eu sei que o movimento blinda muito o contato, né, de vocês que já fizeram sobre o que acontece lá dentro. E eu acho isso importantíssimo, de fato, porque a pessoa que vai participar tem que ser surpreendida, ela tem que viver a experiência por completo. Mas qual que é a ideia por trás do Legendários? Eu sei que é bem óbvio, tipo, transformar você num homem melhor e tal, mas de onde surgiu isso? Baseado no quê? Qual o conceito? Cara, Deus deu esse chamado ao Chap Putz, que foi o cara que criou o movimento em 2015, lá na Guatemala. E Deus mostrou, cara, cada passo para ele de como fazer o Legendários.
E o resultado foi tão bom, a conversão foi tão grande. Aonde que ele sabe isso? Os testemunhos das esposas dentro de casa. Como o marido voltou do movimento. Todas as esposas ficam impactadas com o resultado. Porque muitos casamentos entram na rotina, às vezes o cara nem é cristão, às vezes o cara traz uma maldição hereditária aí, que traição é normal, que tratar a mulher mal é normal, Verdade. que não dá atenção para a filha é normal, talvez porque ele não teve essa atenção dentro de casa. Então, o Legendários, ele vai resgatar o homem perfeito, quase perfeito, né? Porque perfeito foi só Jesus. Mas um homem quase perfeito em todas as áreas. Um homem ético, um homem íntegro, um homem com princípios, com valores. Porque eu acho que é isso que a sociedade precisa, de homens assim, né? Automaticamente, quando você é um cara desse, cara, o seu meio só vai ficar quem for assim. Porque quem não é assim não vai mais conseguir sentar na mesma mesa que você. Seu papo vai ficar chato. Verdade. Por isso que eu acho que o Legendário está fazendo essa diferença. Hoje nós somos mais de 80 mil. Pablo Marçal, segunda-feira, falou que precisa dobrar 11 vezes para chegar a 100 milhões. E a gente quer que o movimento cresça com homens de princípio e de valores, porque a gente vai colocar legendários dentro da Câmara, dentro das prefeituras, dentro do Senado. A gente precisa de gente assim lá. Homens íntegros, homens que não se corrompem, homens quebrantados por Jesus, homens com temor a Deus. Cara, como que é hoje, com os valores que você colecionou, lidar no meio de uma sociedade como a que a gente tem hoje aqui em Orlando e tal, onde o dinheiro, onde a aparência importa tanto, porque... E até porque você tá no meio, né? Você tá no meio de uma galera, assim. Você tá no meio, mercado imobiliário, cara. Imagina, isso movimenta milhões, bilhões, talvez, aqui nos Estados Unidos, creio eu. E, de repente, você tá mexendo com isso e como que faz pra você manter valor e princípio num meio em que o dinheiro, às vezes, manda muito mais do que as outras coisas? Dinheiro é o Deus da galera, né? Então... eu já passei por vários tipos de propostas que não iam de acordo com os meus princípios. Eu só não aceito. Eu só não participo. E você acaba levando Jesus para eles, para uma galera, né? Eu tento ser um exemplo de pessoa. E eu acho que o exemplo arrasta. Quando você conhece uma pessoa, tipo, o cara que estava aqui sentado nessa cadeira antes de mim, para mim é um irmão. Foi eu que apresentei para você, né? Foi. Aliás, muito obrigado, porque hoje eu percebi que... até, desculpa te interromper, tava falando aqui antes, né? Ele tava aí. E assim, a gente vai, cara, se acostumando com a correria, com a pressão do dia a dia. E aí o tempo que te sobra, você quer aproveitar com um tempo de qualidade com a sua esposa, com seus filhos. E às vezes eu acho que eu tô perdendo tempo, sabe? Não por estar com eles, né? Esse tempo eu tô ganhando, mas assim, de fazer um esforço a mais, às vezes trabalhar um pouco menos, para poder estar do lado de homens como vocês, você, o Lucas e tal. Porque são caras que toda vez que eu converso, eu saio com a minha ideia borbulhando, com a minha cabeça assim, sabe? Com vontade de fazer mais. Foi incrível também, né? O podcast com ele mesmo. Então eu fico pensando que, pô, eu tenho essa possibilidade. Vocês são homens que chegaram na minha vida assim de um jeito super natural, né? Sim. A gente já teve uma química legal, já se demos bem e tal, temos valores em comuns, vontades em comuns e tal. E eu falo, pô, eu tenho que estar do lado desses caras. Porque eu sei que... e eu não quero nada de vocês, tá? Nada. Eu só quero ouvir vocês falar, trocar ideia, trocar experiência. Por quê? Porque isso é o suficiente para fazer com que eu ande na minha caminhada com muito mais exatidão. E aí, com eu tendo sucesso, eu sei que eu consigo transferir isso para vocês também, entendeu? E aí, um vai gerando esse efeito dominó no outro, né, cara? Então, eu tô meio assim... hoje tá sendo um dia importante por isso. Porque são dois caras que eu conheci há pouco tempo. Verdade. São caras que eu admiro. E que eu falo, pô, eu tô perdendo tempo de não estar mais tempo com eles, sabe? Não, mas nós vamos criar grupos para a gente poder estar sempre junto. Mas não é só os homens, mulheres também. Claro, com certeza. Conectar as mulheres. Com certeza, sem dúvida. Tempo de qualidade entre amigos também, principalmente quando tem Jesus como top 1. Sim, Sim, com certeza. com certeza. E quanto a isso que você estava falando sobre
o mercado já corrompido, é só você não participar. E para mim, feedback, cara. Eu amo feedback. É bom demais quando você tem um feedback positivo. Quando alguém chega e fala, poxa, eu conheci um cara que falou super bem de você. Isso para mim... Isso é um combustível para você continuar fazendo o que é certo. Sem dúvida. Sem dúvida. Igual eu trago, né, de berço, um caráter, uma ética que eu tenho muito orgulho, mas me perguntaram, acho que até a mãe da Paloma me perguntou, como que eu cheguei aqui tão novo e não me corrompi, né? Num lugar onde você tem tanta liberdade, tanta oportunidade, um lugar que você trabalhou, você tem dinheiro, que você pode se corromper para as drogas, para cachaça e tal. Eu falei, é o medo de decepcionar meus pais. Sim. Meus pais a vida inteira tiveram tanto orgulho de mim. Pensa, vou fazer alguma coisa errada para decepcionar eles? Eu não quero isso. Tem um temor muito grande. Então, né, você ter esse temor aí, primeiro, né? Primeiro, você não quer decepcionar a Deus. E segundo, você não querer decepcionar a sua família, acho que é muito importante. Ô, Wellington, falando de mercado agora, senão a gente fica aqui falando disso e a gente gosta. O que você espera com a nova gestão do Donald Trump chegando? Melhora no mercado imobiliário ou você acha que não vai mudar muito? Porque o que eu percebo, cara? A gente chegou aqui em 2016. Sim. E eu vi os preços serem catapultados, cara. Porque eu peguei o comecinho do governo do Trump, né? A gente pegou o governo inteiro do Trump, que foi bom. Né? Os primeiros 4 anos dele aqui foram bons, a economia estava boa, a gente conseguiu evoluir bem a nossa vida aqui. E os últimos 4 anos mais desafiadores. Quando se falava em América, os preços subiram muito. Já vê pelo preço muito, do ovo, entendeu? da gasolina, meu Muita Deus, coisa cara. mudou. O que você acha que vai acontecer com o mercado imobiliário nos próximos 4 anos? Olha, como eu estou aqui há tantos anos, passei por vários governos. É verdade. O que é que eu posso falar? Não gosto muito de entrar no termo política, nem usar nomes, mas o mundo precisa do Donald Trump como presidente dos Estados Unidos. Esse país aqui precisa de um homem de pulso forte. Sim. De pulso firme. Isso aqui é a maior potência mundial. É o maior poder bélico do mundo. Então, esses outros países têm um respeito, alguns até medo. Esse cara consegue acabar com guerra. Eu vi esse cara fazer coisas que nenhum outro governo fez. Ele se reunir com o presidente da Rússia, se reunir com o presidente da Coreia do Norte, coisa jamais feita antes. E, falando de mercado imobiliário, eu já sentia uma melhora gigante. Sério, cara? Sim. Por quê? Porque antes, as pessoas estavam em dúvidas do que seria. Invisto ou não invisto? Na dúvida, não investia. Nos Estados Unidos, né? Faço uma reforma, não faço uma reforma. Porque eu não sabia o que ia acontecer, né? Estão fazendo a reforma agora. Então, tipo assim, mal virou o ano, o trabalho fez assim, ó. A gente já percebeu também, né? Virou o ano. Bombou. Ou seja, ele traz segurança. Ele faz girar dinheiro. Ele é um cara que ele apoia muito o empresário. Só para você ter uma ideia, no governo dele, o empresário estava pagando 20% de juros, de imposto. Foi só sair, passou para 30 e tantos por cento. Uau. Quem que dá um emprego? Quem que gera emprego? Não é o empresário. Quem faz a moeda, o dinheiro girar? E é estranho porque é muito bom você tocar nesse ponto, porque no Brasil é difícil de fazer o indivíduo comum entender isso, né? É um problema muito grande no Brasil, tipo, grandes fortunas, o empresário malvadão, o cara capitalista, não sei o quê. E aqui, que sempre foi muito óbvio, a gente começou a andar para trás. Sim. Né? A gente começou a ver um desafio muito maior na vida do empresário, o cara que emprega, o cara que empreende, tudo. Então, você acha que já começou a dar passo na direção de melhorar isso? Com certeza. Com certeza. E sem contar o tanto de dinheiro que está entrando no país, né? Principalmente vindo lá do nosso. Mas que o dólar caro também tá meio... O povo está trazendo dinheiro para cá. O povo quer dolarizar. Eu aconselho todo mundo, dolarize. De preferência em
residências, prédios. E você faz isso, a pessoa tá com dinheiro, falou, Wellington, eu quero Sim, investir, já tem como que eu alguns faço? fundos investindo com a gente já. É isso que eu queria saber. Como que, por exemplo, uma pessoa que ela tá no Brasil e ela, pô, Pode legal, investir. essa ideia é boa, eu gostaria de ter um imóvel lá ou participar de alguma coisa. Como que essa pessoa pode fazer hoje para participar disso? Nos procure. Nos procure que a gente vai dar toda a assessoria de como tirar o dinheiro de forma legal do Brasil, de alocar nas melhores opções que a gente tem aqui, para que ela tenha um retorno bom. Você já fala o tanto que ela vai ter de lucro, de, sei lá. Olha, hoje a Tudo gente tem um durante o- produto aí, que é essas casas de canais, né? Que o cara entra com 30% do valor da obra, o restante a gente trabalha direto com o banco. Uau. Direto com o banco, a gente financia o restante do dinheiro direto com o banco. E assim que vende a casa, o cara está tendo mais de 40% de retorno em cima do valor investido, Caraca. no período de um ano. Uhum. Uau. Poxa, Olha bom isso. demais, hein? Por isso que eu fui para as casas acima de 1 milhão. É, e o Sim. pessoal As fala outras pra gente, casas né? de 400, 400 investir. e pouco mil, que está tendo muita gente fazendo, está tendo um lucro aí de 16% e ainda o pessoal não tem muita responsabilidade fiscal. No final de tudo, se o cara tivesse investido no ITF, ele estava mais seguro e tinha ganhado praticamente o mesmo. O que é ITF? ITF é uma forma de investimento que tem uma garantia assim, de 100%. Daqui dos Estados Unidos? Estados Unidos. E hoje, um cara que vai, por exemplo, colocar dinheiro nesse ramo imobiliário, ele só tem como opção casas ou ele tem como investir em outra coisa, outro tipo de segmento? Olha, hoje eu tenho as casas e a gente já está com alguns projetos já em análise para fazer galpões para alugar, e dá um retorno maravilhoso também. Estamos analisando também algumas multifamily, tipo townhomes, igual você falou, Sim. para investidor. A gente já tem um projeto em mesa já para poder entrar em execução. É verdade que construir um galpão é super barato aqui, se comparado a... Super barato e o retorno maravilhoso. Maravilhoso. Dependendo do galpão, até a Amazon te aluga ele. Uau. Caramba. Vai ter que ser com ele quando a gente for abrir nossa academia. É Em isso que nome eu de Jesus, tava velho. pensando aqui. É. Galpão é bem mais Galpão. barato. É, né? Porque a gente, no nosso maior desejo aqui, já te falei isso, né? Ter uma academia aqui e o pessoal falou, né? Tipo, pô, Vai trazer os grandes players. olha, ô Wellington, eu sou um homem começando, né? Eu conheço todos os grandes players, todos. E graças a Deus sou contactado por eles todas as vezes, né? São amigos, são pessoas que, graças a Deus, têm um respeito por nós e tal. E obviamente que numa situação dessa você vai ser a pessoa que eu vou colocar em contato. Mas eu gostaria de ter a minha. Não pode contar Né? com Eu ele. gostaria de ter a minha um dia, minha academia. Eu tenho ela desenhada na minha mente, assim, né? Ela não tá no papel, mas eu tenho desenhado na minha mente tudo que eu gostaria de fazer, como que eu gostaria que fosse e tal. Se Deus colocou esse sonho no seu coração, Ele vai te dar ferramentas para você executar. É. Amém. Amém. Tudo começa com um sonho. Uhum. Sonhou, conversou com o pai, vai acontecer. E, cara, hoje, o que você vislumbra para sua carreira? Porque eu já percebi que você, com tudo isso, acabou começando a ser procurado. Eu, inclusive, anuncio isso aqui para ser um mentor também de outras pessoas no mercado de empreendimento, não só de construção. Como que isso aconteceu para você? Como que veio esse chamado na sua cabeça? Cara, eu participei de muitas mentorias, né? Muitas mentorias. E muitas vezes eu achava que o mentor estava um pouco perdido nos conteúdos. E como geralmente eu trago dados, fatos, coisas concretas, as pessoas costumam me pedir conselhos. Como que eu faço isso? Como que eu faço aquilo? E eu sinto, como cristão, que facilitar a vida do próximo, cara, é um dos meus propósitos, né? Então, eu quero também poder começar esse projeto também, de poder ajudar pessoas,
Tem alguns amigos aí que já está nesse ramo aí, que me chamaram também para poder estar junto. E eu creio que nesse ano eu vou colocar isso em prática. Abençoar a vida das pessoas. Legal, servir o próximo, né? Sim. Isso aí é... Depois que a gente se converteu, também isso fica muito, muito na minha cabeça, sabe? Você tem que servir. Se você não quer ser como Jesus, tem que servir. Esse projeto aqui mesmo, né, cara? O podcast, para quem não sabe, né? Abrindo um pouco os bastidores, o podcast ele é um projeto que ele é difícil dele dar retorno. Difícil. É difícil de você viver de um podcast, né? O pessoal olha um Flow, por exemplo, Inteligência Limitada e tal. E eles são pontos fora da curva. Foram pioneiros, fazem muito bem o serviço, então, obviamente, conseguem ter um ecossistema muito grande. Quem cria um podcast que não é de nicho, assim como nós, e que está numa região como a que a gente está, normalmente troca figurinha. Mas a gente veio exatamente por ter esse chamado, sabe? De usar isso aqui, obviamente, em benefício próprio também, porque quando eu sento aqui e tô vendo um cara como você falar, como o Lucas falar e tal, eu aprendo Só que a gente aprende muito. A gente, na verdade, abriu o podcast pra isso, né? Mas, mais do que isso, cara, tanto que você pode ver, cara, eu não tô aqui batendo em porta de famoso, eu não tô aqui tipo, eu quero a estrela de Orlando pra vir aqui, pra eu ter hype, ter número. Quero ele aqui em algum momento? Claro, é super bem-vindo. Mas pra mim é muito mais valioso histórias reais de homens reais que empreenderam, que tem alguma coisa pra ensinar, entendeu? Que faz a pessoa que tá lá do outro lado falar, putz, cara, o mano chegou aqui com 17 anos, mexia com drywall, e o cara tá lá 22 anos depois, com uma empresa mexendo com alto padrão. Puta, que legal, cara. Então dá pra mim também? Dá. E o cara vai te ensinar. Entendeu? Então a gente quer usar isso aqui como uma ferramenta também, né? Esse chamado é importante, né, cara? Quando você sente que você tem que passar pra frente, né? Pra vida das pessoas. Cara, muitas e muitas pessoas passaram por mim nesses 22 anos. E meu conselho sempre foi um só. Sempre foi a mesma coisa que eu sempre falei. Cara, a primeira coisa que você precisa aqui é aprender uma profissão, fazer ela com excelência e ter compromisso. Compromisso. O americano adora quem tem compromisso. Boa. Marcou às 7, chega às 5 para 7. Isso é verdade. Vocês vão falando no podcast, eu vou anotando as coisas. Geralmente as pessoas me perguntavam que dia que seu trabalho fica pronto. Aí eu sabia que com tranquilidade eu terminava numa sexta-feira. Eu falava, segunda eu te entrego. Eu sentia muito mais prazer em ligar pro cara na sexta e falar assim, seu trabalho está pronto. Legal. E ele esperando que o trabalho ia ficar pronto na segunda, entendeu? Sim. Então tem uma jogadinha aí também. Uhum. E você tem uma margem de erro, né? Você não sabe o que pode acontecer, você pode simplesmente passar mal. Então eu sempre jogava uma margem um pouquinho a mais para poder trabalhar com mais tranquilidade. E o americano, eles amam. E a gente já tem uma certa fama, né? De ser brasileiro. Sempre atrás brasileiro mesmo. Lembra que a gente lá na Inglaterra, tipo, ia... Na Inglaterra, que é o pessoal mais rígido com o horário. Eles são muito rígidos. E aí a gente marcava de jantar com o pessoal lá e era tipo, o pessoal da equipe que ia competir, né? Depois da competição, o pessoal atrasava. Nossa, mas eles viravam... eles ficavam muito, muito bravos, né? Eles já tinham mania de perguntar assim... Já eram mais senhores, né? Nós vamos jantar amanhã? Às 8. Às 8 daqui ou do Brasil? Falei, não, daqui. Ela falou, não, é porque vocês sempre atrasam. Fama ruim, Nossa, né? cara, que feio. E aqui, e parece que quando eu tive filho, pra mim, assim, melhorou essa questão de horário. Eu sei que, né, muitas pessoas falam, meu Deus, fica muito corrido. Melhorou porque se eu tenho que chegar no lugar, eu fico preocupado com as crianças, então eu faço tudo muito antes. Fala, não, vamos tomar banho antes, tipo... 3 horas antes, vamos fazer tudo antes. Lógico que, né, sempre dá alguma coisinha, né, a criança... Começa antes pra se atrasar com calma, né? Exato, é isso aí. Como que é? Começa antes pra se atrasar com calma. Mas a gente tem melhorado bastante isso por conta disso. Geralmente eu faço uma análise, principalmente morando em Orlando. Que Orlando tá 1 hora de Orlando, né? Tá. Boa. Então o que acontece? Poxa, eu tenho que estar naquela reunião às 9h30. Eu vou gastar 45 minutos para chegar lá. Eu tenho que tomar meu banho. Eu tenho 4 cachorras, né? Então eu tenho que cuidar das 4 cachorras. Caraca. Então eu já faço essa conta de... Reversa, né? Tipo assim, 9h30, então 8h30. Começa a voltar Exatamente. Eu tenho que acordar essa hora aqui, ó. Sim. É assim que eu faço.
Mas o meu relógio, automático, ele desperta às 6 da manhã. Mas se eu não preciso levantar às 6 da manhã, eu deixo ele para despertar às 6 da manhã, para já começar a me despertar, para me levantar lá para 7 horas. Entendi. Uhum. Porque se acordar, eu não dou conta. Acordar em cima da hora. O soneca é meu best friend. Perigosíssimo, né? Quando eu aperto o botão errado, é perigoso. Ô, Wellington, como que você vai começar isso, cara, de mentorar pessoas? Você já tem um formato na sua cabeça? Vai ser pelas redes sociais? Você vai... Porque você faz hoje também parte do Amigos no Zeu aqui, Sim, né? faz parte. E aquilo, de alguma forma, está envolvido nesse processo? Como que as pessoas vão poder ter acesso a A maioria você? desses projetos eu quero o Lucas comigo. Para mim, ele é um cara excelente. Ele é mesmo. Um exemplo de ser humano, um exemplo de profissional. Até você estava falando dele, a gente acabou cortando. Né? É um cara, assim, que... Só para você ter ideia, a nossa amizade começou no LEAD. E no LEAD que o Pablo Marçal palestrou. Ali, cara, foi amor à primeira vista. Viramos grandes amigos. Tudo que ele tem na casa dele é Thanksgiving, Natal, Réveillon. Ele sempre me chama. Que legal, cara. Sempre me chama. Bem íntimo, né? A gente sai, a gente liga, a gente tem uma intimidade para conversar todos os tipos de assunto um com o outro. Então, vai começar ali também, vou participar de outros eventos. Uhum. Primeiro eu quero realmente estruturar tudo para poder começar as mentorias. Exatamente para o que eu prometer, eu cumprir. Uhum. Eu já vi muitos mentores aí que prometem mundos e fundos para tomar seu dinheiro e depois não cumpre com nada, não tem o conteúdo adequado. Então, eu acho que quando você fala, eu sou seu mentor, cara, é uma responsabilidade muito grande. Muito grande. É uma vida que você está ajudando a cuidar. E você já tem a sua. Então, você está preparado para cuidar de mais uma, mais duas, mais três, mais quatro. Então, eu quero realmente estruturar para que quando eu começar, todas as pessoas que fez a primeira vai querer fazer a segunda, a terceira e a quarta. E você ser mentor de alguém, você fazer o cara andar pelos caminhos que você já andou, que você anda, automaticamente ele pode virar um parceiro seu de business. Com certeza. Verdade. Com certeza. Que a grande vantagem para mim é não só criar um elo de amizade, mas trazer pessoas, né, para o time. Sim. A gente é muito assim, né? É. Muito. Todas as pessoas que vêm porque por você amizade, a gente acaba envolvendo acaba com que, esse assim, negócio. O negócio evolui para amizade e se você capacitou a pessoa aos seus moldes, fica muito fácil você trabalhar com ela depois, Sim. né? Eu errei muito no passado. Por quê? Porque eu capacitava o cara, de repente eu colocava ele no mercado. Sim. Esse cara, eu não vou capacitar ele mais para ele ir para o mercado. Eu vou capacitar ele para ser um parceiro, para fazer parte do time, entendeu? E eu não tenho esse negócio de querer reter todo o lucro para mim. Eu adoro dividir, não tem problema nenhum em dividir. Uma relação ganha-ganha onde todo mundo sai feliz. Sim, é sempre a melhor equação essa, né? Exatamente. Não tem como. Essa passagem sua do Brasil, cara, ela aconteceu por qual razão? Por que depois de tanto tempo você decidiu voltar ao Brasil? Cara, eu já tinha alguns anos aqui. A economia aqui não estava tão boa. Foi logo quando o Obama assumiu. O mercado imobiliário estava bem fraco, o pessoal não tinha dinheiro para reformar. Tipo assim, não estava ruim. Mas eu queria muito estudar. E faculdade que era muito caro. E eu morava numa ilha, então a probabilidade de estudar lá era mínima, né? Falei, vou voltar para o Brasil para estudar. Aí eu cheguei no Brasil em 2009. Em 2010 comecei a fazer faculdade. Posteriormente, eu tomei o gosto pelo estudo, comecei a estudar para concurso, eu fui prestar concurso, eu fui passando. Aí eu assumi, né? Assumi em Minas Gerais, fiquei 3 anos na segurança pública. Quê? Tá fazendo barulho no... Ah, tá, ele tava tendo. Fiquei 3 anos na segurança pública. E eu decidi voltar porque a dona Dilma reelegeu. Pode crer. No dia que ela reelegeu, eu falei assim, não dá mais.
Você ficou Você foi quanto pra tempo? fugir do governo daqui, teve que fugir do governo de lá. Você ficou quanto tempo? Na verdade, eu tenho muito a agradecer o PT. Quanto Por tempo quê? você ficou no Brasil? Essa é boa, essa eu quero ouvir. Porque quando o Lula foi eleito, eu falei, eu não fico no Brasil. E eu vim pra cá no final de 2002. Ele assumiu dia 1º de janeiro de 2003. É mesmo, cara? Primeiro mandato dele? Primeiro mandato. E você já conseguia enxergar que ia dar ruim? Porque eu vou te falar a verdade. E você era novo, né? Você, tipo, Eu sempre fui visionário, cara. Então, essa ocasião É? foi a primeira vez que eu votei. Foi quando o Lula se elegeu pela primeira vez. E eu votei no Lula, cara. Você votou no Lula. Votei no cara, Lula, que cara. ano que foi? Esse? 2002. Porque eu lembro que foi quando Foi o Lula se elegeu pela primeira Foi vez. meu primeiro Primeira vez voto que eu votei. também. Eu votei Foi? no Ciro Gomes. Não Eu tinha votei no opção, Lula. pô. Era Lula, Então, José quem que Serra era, ou Ciro tá? Gomes. Ah, era só os três. Eram as 3 opções que tinha. Mas na minha cabeça era meio Meu que pai assim... era contra o Lula, então qualquer outro ia votar. Então, na minha cabeça era Ele meio era que assim, Collor. cara, o único cara diferente que tem é o Lula. Você concorda? Na época era o único cara diferente. Era. Aí eu falei, putz, se não for ele, vai ser quem, cara? Eu vou votar nesse cara, mano. O cara do povo, não sei o Mas que. deixa eu te falar um negócio. Se você estudasse um pouquinho a história do Lula, você não votaria nele, não. É, eu sei. De jeito nenhum. Hoje eu consigo entender isso, mas na época com... O Lula falava lá em 1988. E agora você fez a escolha certa, votando a primeira vez nos Estados Unidos, pelo menos isso. No Brasil ele votou a primeira vez. Não deu Olha, eu dessa Se vez bem é um que pouco mais nem seguro. vamos entrar Porque nesse- é um pouco mais seguro. Eu também não nesses gosto de falar detalhes. muito de política, não entendo muito, É. mas é um pouco mais seguro porque quando eu cheguei aqui eu vivi o governo do Donald Trump. E foi bom. Foi bom. Economicamente. Cara, Então. eu fui nota máxima em ciência política. É mesmo? Caramba. Eu sempre gostei muito de política. Só E não por pode ter falar. chegado aqui com 17 anos, automaticamente você já vira um expert em economia, né? Quando você muda para os Estados Unidos, conversão em dólar, essa loucura, ROI, valor de casa, quanto que você pode ganhar. Então, sempre fui muito apaixonado por política. Eu nunca quis entrar na política, mas sempre gostei muito. 2014, cabo eleitoral de Aécio Neves. Graças a Deus ele não ganhou. Talvez eu Por que estava você lá até acha? hoje na polícia, né? Pode Porque a crer. minha decisão de voltar para cá foi porque a Dilma se reelegeu. Não tem como você votar na Dilma, cara. Uma pessoa tem que como. tem um pouquinho de inteligência, não tem como votar nela. Você sabe que ela tá ali só para ser fantoche dos outros que faz coisa errada. É. E por que você foi pra polícia? Quando você foi pra lá? Cara, eu sempre fui muito fã de farda. Sempre gostei muito de farda. E como eu fui para a área do direito, eu falo, eu quero alguma coisa nessa área aí. Mas o meu sonho era ser Polícia Federal, né? Mas tinha que terminar a faculdade primeiro, para poder prestar os concursos. Eu tenho certeza absoluta que eu ia passar, se eu prestasse. Eu era muito bom nas provas. Eu fechei redação. Nota máxima em redação de um dos concursos que eu fiz. Caramba. O pessoal olhou e falou, mentira. Eu falei assim, cara, deixa eu te falar. Quando você é visionário e a pessoa te dá uma redação para você fazer, eu entro na história. Eu pulo para dentro da história. Eu fazia. Montava direitinho. Introdução, 3 teses, conclusão. 25 linhas. Você era meio nerd, não? Nunca fui. Nunca fui. Porque normalmente quem devora as coisas assim, né? Eu era do soccer, eu era do futebol, cara. Ia pra escola quase que só pra jogar bola. Apaixonado por jogar bola. Não era nerd. Mas quando eu voltei pro Brasil, eu comecei a focar, né? Aham. As professoras antigamente falavam com a minha mãe, meu Deus, ele não estuda, fica o tempo todo conversando na aula, vai fazer as provas. Escreve nos meus cadernos, não tinha nada. Ele que... Não tinha nada nos cadernos. Né? Eu fiquei E olha que ele faltava ainda. Esse que é o problema. Ele faltava ainda e ia bem nas provas. Eu fiz "Mano, nutrição como com o mesmo cara?" caderno os 3 anos. É mesmo? Os 3 anos, mesmo caderno. Eu não troquei. Pô, ficava doido. Mas não é que eu, por exemplo, minha forma de absorver conhecimento, ela é muito... não é que ela é muito diferente, ela é característica, né? Uhum. Eu sou extremamente auditivo.
Então, por exemplo, por que Diferente de mim, que eu tenho que ficar anotando. por que o podcast pra mim é muito bom? Porque eu adoro ouvir, adoro falar também, mas eu adoro ouvir. Entendeu? Quando eu tô, por exemplo, aqui, eu tô aqui. Então, eu tô realmente interessado no que você tá falando, eu vou levar isso de alguma forma como um aprendizado pra mim, eu vou conjecturar com coisas que eu já vivi, então eu vou tirar conclusões, vou deduzir algumas coisas. Então, o meu processo de aprendizado sempre foi assim. Então, quando eu ia pra uma aula, eu ia e eu ouvia de fato aquilo ali e aquilo ia montando um Então, quebra-cabeça mas pra mesmo mim, assim entendeu? que eu vá, tipo, pra aula ouvir, interessadíssimo, mas cara do céu, eu sou péssima pra ouvir, Mas né? então, mas é porque o seu processo de aprendizado pode ser diferente do meu. O meu auditivo basta. Você talvez precise que, Você precisa que o anotar interlocutor também, sabe? Tipo, mostre algum tipo visualmente, exato. entendeu? Ou E colocar eu você preciso para fazer anotar na tudo. prática. Então, é isso que eu acho que é a diferença no final das contas, né? Eu sempre fui muito observador. Observo tudo. Se você me contar uma história hoje, e daqui 10 anos você me contar a mesma história, se você mudar uma vírgula, eu vou lembrar. Você vai lembrar. Porque a sua história, principalmente se eu estiver prestando atenção, ela entra na minha cabeça e E fixa. fica. Você conta uma história e depois conta de novo. A gente faz assim, né, amor? Se não era assim, tipo... que é Você isso? repete a história. Você faz assim, né? Ah, eu já falei isso? Já, então tá bom. E a Dora, se você contar uma história para ela Você pode agora, contar e de daqui novo. 10 minutos, você pode mudar ela inteira que ela vai É acreditar. a Doris, né? É a Doris, é. Não, mas Ela eu é tenho, assim. tenho um TDAH aí forte. Mas tá bom. Todo mundo tem um pouquinho. Tem. Nossa, cara, eu tava tomando remédio, É. mas agora eu parei porque caiu meu cabelo, cara. Sério. Não posso ficar igual a você. Tem lá as Aí, vantagens. aí não vem é? a depressão, né? Tá louco, mulher, cair cabelo, né? Não dá uma depressão? Falei, para. Aí eu prefiro ficar com meu TDAH e não ter depressão. Então, enfim, é isso. Mas às vezes no podcast eu esqueço também. pessoas que tomam remédio para o TDAH. É? Tomei 2 esse dia, fiquei 3 dias sem comer, eu falei, não tomo mais. Sem comer? O meu é perder peso, que é uma luta para ganhar. É. Aliás, precisa voltar aí, né? Pra gente refazer seus planinhos aí. Finalzinho de ano, você ficou meio... Deixa eu treinar 10 dias hoje eu vim aqui. Em 10 dias eu mudo o resultado todinho. É isso aí. Ô, Memória pô, muscular maravilhosa, graças a eu Deus. queria agradecer, cara, você por vir aqui de novo, né? Por segunda vez, encarar Eu que aqui agradecer. de novo, mesmo Coitado, papo, cara. contar tudo mas de novo. pra Se bem mim que foi totalmente diferente, e né? pra mim é diferente. É tipo, eu não vou lembrar mesmo, então eu vou perguntar as mesmas coisas. Primeiro de muitas vezes você vai vir aqui. Obrigado pelo apoio que você dá aqui no nosso podcast também. Isso não estaria acontecendo se não fosse Verdade. pessoas como você, como o Lucas e tal. Queria que você usasse o espaço, cara, pra você mandar o seu recado, deixar suas redes sociais aí pra galera te achar. Porque eu tenho certeza que você vai fazer projetos que vão dar muito certo e vai ajudar muitas pessoas, cara. Ok, pessoal, Wellington Pessoa, construtor em Orlando, legendário 50165. Uau, até o número, né? Gostaria de falar que eu estou aqui à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem, tanto do Legendários, quanto da construção, quanto de investimento, Pra falar de Deus. para falar de Deus em primeiro lugar, né? Aham. E dizer para vocês que é um prazer imenso também poder estar participando mais uma vez, né? É um prazer gigante ter vocês como amigos, que eu já considero vocês como grandes com A gente certeza, amigos. também. E meu Instagram é Pessoa. Podem adicionar lá e qualquer vai coisa deixar o Instagram, né? precisar, podem contar comigo. Eu quero ser um facilitador na vida de vocês. Já é, meu irmão. Um facilitador. Por estar aqui há tantos anos, eu sei de fato os atalhos para as pessoas que estão chegando. Muita gente aí que usa de má fé para poder tomar o dinheiro da pessoa. que Usa o chegou do jeitinho Brasil, brasileiro, né? Aqui, né? Você tem vários parceiros aqui. Venda de carro, aluguel de casa. Tem o Lucas na parte de limpeza de residências. E podem contar com a gente, assim. Com certeza. Se precisar mesmo. A gente Muito obrigado. agradece demais, Obrigado viu? mesmo. Obrigada mesmo. Gente, obrigado quem ficou até agora. Um beijo. Até semana que vem. Falou, pessoal. Fechou?